Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho, desta vez com o tema biomas brasileiros. Então, sem mais delongas, vamos conhecer um pouco sobre os biomas que cercam o nosso país. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, que ocupa uma área que corresponde a cerca de 70% da região Nordeste e 11% do território nacional. O nome Caatinga ele possui origem tupi-guarani e significa floresta branca. No clima que compreende a região é o tropical semiárido. Esse clima ele é marcado por longos períodos de estiagem, isto é, sem chuvas. Na vegetação, ela apresenta características de adaptação ao longo do período de seca e grande diversidade de espécies vegetais, muitas delas endêmicas. Na vegetação, ela apresenta três estratos: o arbóreo, o arbustivo e o herbáceo. O período de floração ele varia conforme a região, o regime de chuvas e a qualidade dos solos. Segundo o Embrapa, a Caatinga apresenta cerca de 1.981 espécies de plantas, e destacam-se os cactos, como o mundacuru e xique-xique, as bromélias, como a mancabira, e as leguminosas, como a catingueira. Na fauna, os animais que se encontram na região abrangida, eles apresentam características de adaptação ao clima, assim como as plantas, como o desenvolvimento de hábitos noturnos, comportamentos migratórios e hibernações. Já no solo, ele é rico em minérios, mas pobre em matéria orgânica, em razão das características do clima, da hidrografia e da vegetação da região. As texturas são arenosas e bem argilosas. O mais comum nesse bioma é o solo raso e pedregoso, o que dificulta o armazenamento de água. A gente pode citar como os principais produtos agrícolas cultivados na Caatinga o licuri, o ambu, o caju e o maracujá. E por último, na hidrografia, os rios nascem geralmente nas encostas das serras. A gente pode citar como exemplos de rios o rio Poti, o rio Jaguaribe e o rio Parnaíba. O Pantanal é um bioma que abrange quase 2% do território brasileiro, com uma área total de cerca de 250 mil km². É conhecido por ser a maior área inundável do planeta e ocupa parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além das partes do território da Bolívia e do Paraguai. A sua flora é composta por mais de 1.500 tipos de vegetação distintos. Como já dissemos, sua cobertura vegetal apresenta diversos tipos de fisionomia, que lembram diversas outras paisagens brasileiras. A fauna é bastante rica e diversificada. Na verdade, é considerada a zona com maior concentração dos animais, por quilômetros quadrados da América. No total, existem quase 700 tipos de aves, 280 espécies de peixes, 1.300 espécies de borboletas e 80 tipos de mamíferos e 50 de répteis. Bom, eu vou falar sobre o bioma da Amazônia. Ele ocupa cerca de 49% do território brasileiro. A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, equivalente a um terço das reservas de florestas tropicais úmidas que abrigam a maior quantidade de espécies da flora e da fauna. Contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. O delicado equilíbrio de suas formas de vida é muito sensível à interferência humana. A flora da Amazônia é formada predominantemente por áreas de florestas, com árvores bastante altas e robustas. Estima-se que façam parte do bioma entre 30 a 40 mil espécies diferentes de plantas, árvores e flores. São alguns exemplos de espécies nativas da região: a palmeira, vitória régia, guaraná, açaí, castanheira, jatobá, mogino e seringueira. A vegetação encontrada no bioma amazônico é classificada em três tipos: terra firme, várzea e igapó. As florestas de terra firme ficam localizadas em regiões com mais altitude e se caracterizam pelas árvores mais altas e densas. As florestas de várzea são áreas mais rebaixadas, quase sempre próximas a rios e que eventualmente sofrem cheias. É nessa região que o solo amazônico é mais rico em nutrientes. Já as florestas de igapó se localizam nas regiões mais baixas do bioma e estão constantemente alagadas. Por isso, as vegetações encontradas são típicas de alagamento, como as vitórias régias, espécie típica da região.
Sobre a fauna, existe uma infinidade de animais que fazem parte desse bioma. Estudos sobre a região indicam que devem existir pelo menos 30 milhões de espécies na fauna amazônica, e alguns desses animais sequer são conhecidos ou foram registrados. A Amazônia também tem a maior concentração de diferentes espécies de peixes. Pelo menos 2.000 tipos vivem e se reproduzem nas águas do rio Amazonas. São encontrados no bioma muitos mamíferos, aves, répteis, anfíbios, insetos e peixes. Alguns exemplos desses animais são a onça, o tamanduá, o macaco, sapo, coruja, bicho-preguiça, capivara, tartaruga, jacaré, formiga, peixe-boi, boto, papagaio e tucano. O clima do bioma amazônico é classificado como equatorial úmido. O clima ele é caracterizado pela frequência de chuvas ao longo de todo o ano, sendo a média superior a 2.000 milímetros por ano. As temperaturas em geral também têm pouca variação e costumam ficar entre 23 e 28 graus. Em algumas regiões, a alteração pode ser ainda menor e a temperatura não varia mais do que 2 ou 3 graus. Essas características fazem com que o clima do bioma seja constante ao longo dos meses, e por isso as estações do ano também não são muito definidas, já que as variações climáticas são pouco perceptíveis. Além disso, essas características proporcionam a existência de tamanha diversidade no bioma. Já o relevo do bioma pode ser classificado como irregular, já que apresenta diferentes formas. Na Amazônia existem três tipos principais: os planaltos, planícies e as depressões. Os planaltos são encontrados nas regiões mais elevadas e possuem picos de até 300 metros. As planícies, ao contrário, são regiões mais planas e ficam localizadas em zonas de menor altitude. Em geral, não chegam a ultrapassar 100 metros. As depressões podem ser encontradas em regiões ainda mais baixas e estão frequentemente localizadas ao nível do mar. A depressão é o relevo com menor altitude dentro do bioma amazônico. O solo do bioma é, em sua maior parte, pouco fértil e pobre em concentração de nutrientes. A pouca fertilidade se deve à baixa quantidade de nutrientes verificada em seu solo. Esse dado pode parecer bastante curioso quando observamos a variedade de espécies no bioma. Entretanto, alguns fatores, como o excesso de chuvas da região, pode ser apontado como uma das ações da pobreza do solo. De modo geral, somente a camada mais externa do solo possui maior concentração de nutrientes, derivados principalmente dos processos de decomposição da fauna e da flora da região. Mas existe solo fértil em parte da Amazônia, nas regiões mais próximas a rios ou cursos de água. Acredita-se que a própria água carregue grande quantidade de nutrientes vindo de outras regiões, fazendo com que o solo nessas áreas seja mais rico do que em outras áreas. Bioma de Pampa. O bioma de Pampa, ou também conhecido como Campos do Sul, ocupa um espaço de 2% do território nacional, o que equivale a 176 mil km², e também ocupa o território argentino e uruguaio. O bioma de Pampa é composto por uma vegetação rasteira, sendo uma grande planície. O clima do Pampa é temperado, podendo variar muito durante o ano. São registradas temperaturas de 1 grau a 33 graus. A fauna do bioma de Pampa é composta por uma biodiversidade riquíssima, com uma abundância de animais. Mas o desmatamento e a venda de animais silvestres fazem alguns animais entrarem em extinção. O Cerrado possui uma das formações vegetais com maior biodiversidade. Ele é o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil, compreendendo cerca de 22% do território brasileiro. Caracteriza-se por ser uma região da savana, entendendo-se por cerca de 200 milhões de quilômetros quadrados. Possui uma formação vegetal de grande biodiversidade e grande potencial equífero. No entanto, é considerado atualmente o segundo bioma do Brasil mais ameaçado. A importância do Cerrado é que ele é um bioma que tem razões de sua grande biodiversidade. Deve ser conservado. Estudos apresentam que cerca de 200 espécies nativas desse bioma possuem, além de potencial econômico,
potencial medicinal. Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é um bioma composto por diferentes formações vegetais e ecossistemas associados que se destaca por sua grande biodiversidade, incluindo, por exemplo, várias espécies endêmicas que ocorrem apenas nessa região. Hoje, devido a uma série de fatores, que inclui, por exemplo, a atividade humana, restam apenas 12,4% da floresta que existia originalmente. A Mata Atlântica é um bioma que cobriu uma área de 15% do território brasileiro. Área essa que inclui os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Originalmente, o referindo bioma cobria uma área superior a 1,3 milhões de quilômetros quadrados. A Mata Atlântica é constituída de formação florestais nativas e ecossistemas associados, como dito anteriormente. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, entre as formações florestais que fazem parte da Mata Atlântica, nós podemos citar floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, também denominada de mata de araucárias, floresta ombrófila aberta, floresta estacional semideducial, floresta estacional decidual, e já nos ecossistemas associados nós temos os manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. Mas quanto dessa floresta ainda resta? Bem, de acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica, atualmente restam apenas 12,4% da floresta que existia originalmente. E desses remanescentes, cerca de 80% estão localizados em áreas privadas. Mas falando da sua fauna e flora, a Mata Atlântica ela se caracteriza por sua grande biodiversidade, devido principalmente às variações ambientais do bioma. Essas variações elas acontecem devido à extensão da Mata Atlântica em latitude, longitude e às variações altitudinais. Estima-se que a biodiversidade da Mata Atlântica ela corresponda a 1% a 8% da biodiversidade mundial. Uma das espécies mais conhecidas de animais da Mata Atlântica é, sem dúvidas, o mico-leão dourado, espécie hoje considerada o símbolo desse bioma. Essa espécie é endêmica e podia ser encontrada originalmente em toda a região costeira do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Aos ignorantes do conhecimento, a Mata Atlântica ela é extremamente importante tanto economicamente quanto ecologicamente. As formações florestais encontradas na Mata Atlântica ajudam, por exemplo, na regulação do clima e proteção do solo. Não podemos esquecermos ainda que de 7 das árvores maiores que existem nas bacias hidrográficas brasileiras estão na Mata Atlântica. E a vegetação preservada protege os rios nascentes, garantindo desse modo o abastecimento de água para toda a população. A composição deste trabalho foi feita por Emily dos Santos, Júlia dos Santos, Júlia Vitória Oliveira, Larissa Alves, Pedro Henrique e Victor Soares. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not